Não é simples a aplicação de fórmulas, né? A gente tem que entender o que está lendo, né? Então, é muito importante, né, a interpretação de texto. Ler com atenção, ler todas as palavras, né, e saber o que as palavras significam. Né? Isso é extremamente importante aí na nossa matemática financeira, justamente para a gente saber aplicar a fórmula correta, né? Interpretar o que está sendo dito na questão. Tá? Hoje a gente vai continuar com a renda financeira agora diferida e vamos falar sobre o sistema de amortização price, né? Vamos ver os cálculos correspondentes, tá? É importante também, né, essa leitura atenta, para a gente saber, né, o que está sendo pedido no enunciado, para a gente conseguir, então, fazer a aplicação correta, né, das fórmulas, enfim, conforme a gente já tem, né, já lá desde a primeira aula, né, isso já foi importante, essa interpretação de texto, né, lá da primeira aula, quando a gente viu o juro simples, o juro composto, né, entre outros conteúdos, depois, né, na aula da quinta, na semana passada, na pós-antecipada e antecipada, que inclusive ficou, né, a recomendação aí de assistirem novamente, né, para pegar bem esse passo a passo de como identificar qual delas, né, qual das fórmulas utilizar, né. Vimos lá que eram 4 formas da pós-antecipada, 4 da antecipada, e tem uma técnica ali, né, para identificar cada uma delas na leitura do enunciado, tá? Durante a nossa aula aqui, gente, qualquer momento que vocês tiverem uma dúvida, né, podem participar fazendo perguntas ao vivo, né, ou pelo chat. E quando, né, habilitarem o microfone para falar, não esqueçam de desabilitar depois para não entrar o som ambiente de vocês aí durante a nossa aula, né? Aí sempre que quiserem falar, habilitem o microfone, depois que terminaram a fala, né, de vocês, né, desabilitem ele de novo, tá? Sempre nesse sentido. Vamos lembrar alguns pontos básicos aí que nós falamos lá no primeiro dia no contrato pedagógico. Lembrando que o contrato pedagógico foi gravado, está disponível para vocês, como todas as aulas, né? Todos os materiais são disponibilizados ali no Classroom, na barra atividades, né? Slides do contrato pedagógico, vídeo do contrato pedagógico, slides da aula 1, vídeo da aula 1, slides da aula 2.3, vídeo da aula 2.3, e hoje também, né? Os slides dessa aula, né? E o vídeo dessa aula vão ser disponibilizados ali no Classroom, na barra atividades, tá? Recomendo que assistam na íntegra o contrato pedagógico, porque falamos detalhadamente esses pontos que eu vou relembrar rapidamente aqui, tá? Nosso formato de aula, cada aula, primeiro momento, parte teórica, né, sobre o conteúdo, exemplos de cálculo, aplicação, depois intervalo de 15 minutos, atividades depois do intervalo, que são feitas ali no Classroom, e a gente permanece ao vivo, né, até o meio-dia, inclusive nessa segunda parte, né, vocês vão estar fazendo as atividades no Classroom, nós vamos estar aqui ao vivo para tirar as dúvidas de vocês na hora de fazer as atividades, então é importante vocês participarem ativamente dessa segunda parte da aula, né, fazendo as atividades. A presença é composta pela participação na aula ao vivo e pela realização das atividades no Classroom, né, assim que é dada a presença para vocês. Essa é a nossa chamada, né. Entrou no Google Meet, ele captura o nome. Fez as atividades no Classroom, ele captura o nome, e depois eu olho ali quem estava na aula ao vivo, quem fez as atividades recebe a presença, né. Avaliações, né? Nós temos aí 2 atividades avaliativas lá no Moodle, né? Atividade avaliativa 1, 2 pontos, atividade avaliativa 2, 2 pontos, são 4 pontos na N1, né? Os prazos dessas atividades avaliativas que são feitas lá no Moodle, os prazos estão registrados no guia do aluno. Então, lá no primeiro dia a gente falou, baixa o guia do aluno, anota lá atividade avaliativa 1, atividade avaliativa 2 e as datas de início, de fim e horário que encerra cada uma delas para vocês não perderem o prazo. É no Moodle, tá? No ead.qi.edu.br e tem que fazer no prazo conforme consta no guia do aluno. O nosso trabalho disciplinar ele vale 5 pontos na N1 e ele é feito no Classroom, tá? Vocês não precisam baixar nenhum arquivo, anexar nenhum arquivo, vocês vão entrar ali na barra atividades, vão clicar em trabalho disciplinar, vai aparecer o arquivo do trabalho, vocês vão clicar no arquivo e ali você tem o arquivo de vocês, né? Então cada aluno tem o seu, vocês desenvolvem o trabalho ali, ao final vocês vão clicar lá na caixinha de marcar como concluído, entregar, aí eu vou receber, atribuir nota e devolver para vocês. Acho que a turma de vocês ali, eu acho que já teve umas 3 pessoas que entregaram o trabalho, já corrigi, né?
e já atribuí nota, cliquei lá em devolver. Então, quem já me entregou o trabalho já recebeu lá a mensagem, né, trabalho devolvido. Ao entrar no trabalho vai aparecer ali a nota. É no Classroom, tá? Barra atividades, tópico, trabalho disciplinar. Vale 5 pontos, tem prazo para fazer. Tá no nosso calendário aqui combinado, né? Até 3/12, mas dá para entregar antes, né? Inclusive alguns já entregaram. A prova final, 9 pontos na N2, ocorre no Moodle, né? No último dia, no dia 8/12, às 9 horas, lá no Moodle, sendo que nesse dia, como vocês sabem, vocês acessam o Classroom, vai ter as instruções de prova e vai ter a senha, né, da prova para vocês colocarem lá no Moodle. A prova vai aparecer abaixo da atividade avaliativa 1 e 2, né, dentro da disciplina de matemática financeira, tá? Falamos aqui rapidamente, né, desses tópicos que tratamos longamente lá no contrato pedagógico, tá? São detalhes importantes que foram falados lá. Então, quem não assistiu o contrato pedagógico, quem viu pela metade, porque tinha entrado depois da conexão, assista na íntegra, tá? Está na barra atividades, no tópico vídeo do contrato pedagógico, tá? Não deixe de ver, para depois, né, chegar no final, eu não sabia que era assim, né, que tinha esse prazo, que tinha que fazer desse jeito, enfim. Então, já foi tratado, já foi combinado, né? Então é importante assistir, tá? Vamos iniciar então o nosso conteúdo, renda financeira 2. A renda financeira 2 é a renda financeira diferida. Característica da nossa renda financeira diferida, né? Ela é uma renda financeira diferida chamada com carência. Uma facilidade para identificar, né, quando eu vou utilizar as fórmulas da renda financeira diferida. São 3, né? Quando é que eu vou usar? No enunciado, né, vai estar colocado o período de carência. Então, facilmente eu consigo identificar que é uma renda diferida e, portanto, vou utilizar aquelas fórmulas, né? Mas aí nós precisamos também ter um cuidado especial com a simbologia, né? Nós temos o símbolo N, que significa o prazo, né? O número de pagamentos, e a gente tem o símbolo M, que é o prazo, né, de carência. A carência é o prazo que a gente tem para começar a fazer pagamentos, né? Bom dia, Sévia, conectando agora. Tá? O M, então, é o período, é o prazo que eu tenho até começar a fazer pagamentos. Então, se eu tenho 3 meses de carência, eu tenho 3 meses até começar a pagar. Então, naqueles 3 meses eu não estou fazendo pagamentos, né? Aí só ali, depois do prazo de carência, é que eu começo a fazer os pagamentos, que é o N, né? Que é o número de pagamentos, tá? Eu não posso confundir um com o outro, até porque eles têm posição diferente na fórmula. Tá? A Sérvia mandando uma mensagem. Ok, a Sérvia, bom dia. Então, o termo carência é este período, né? Que a gente tem até começar a fazer os pagamentos, tá? Em geral, ele vai variar aí entre 6 meses e alguns anos, né? Geralmente para consumidor, né? Pessoa física, né? Esse prazo de carência aí fica, né? Realmente dentro desse prazo de 6 meses, né? 2 meses para começar a pagar, 3 meses para começar a pagar, no máximo até 6 meses, né? Às vezes, a depender de algum tipo de financiamento, empréstimo que pode acontecer. Para alguns anos, né, de carência, aí vai se tratar de pessoa jurídica, às vezes, né, financiamento aí para projetos de empresas, né, nesse sentido. E ela é considerada uma renda pós-antecipada, né, porque não começa o pagamento de forma imediata, né, após determinado período é que começa a fazer o pagamento, ela é considerada uma renda pós-antecipada, tem fórmulas próprias, né, a renda financeira diferida, conforme a gente vai ver. A renda financeira diferida, né, a condição comercial dela, né, tem um prazo de diferimento, condição financeira, né, começa a fazer os pagamentos somente após o período de carência, ela não tem cálculo de montante, ela tem cálculo de valor atual e cálculo de prestação, né, o R, tá? Essa tabelinha aqui a gente já conhece ela, né, porque a gente viu lá quando tratou da renda antecipada e pós-antecipada, né? Tá? Então, antecipada e pós-antecipada, a gente tinha 4 fórmulas cada uma, né? E tinha todas aquelas questões referentes à forma como identificar cada uma das fórmulas. Agora, na diferida, né, a gente tem menos dificuldade de fazer essa identificação, né? Porque a interpretação se baseia muito em termos da questão do diferimento da carência, né? Facilita também o número de fórmulas, porque não tem montante, né? Vai ter só valor atual e prestação.
o valor atual em 2 passos para fazer o cálculo e a prestação um cálculo só, né? Então tá aqui, gente, a nossa fórmula, né? Ou a forma de cálculo do valor atual, né? Que é dado em 2 passos, né? O primeiro passo para o cálculo do valor atual é calcular o CM, né? Onde a gente vai ter o valor atual, que considera aqui o prazo de carência, tá? Vai ser o valor da prestação, que multiplica o fator da tabela FVA. Então, nós já aprendemos, né, que para achar o fator da tabela FVA, eu preciso da taxa e do período. É isso que significa aqui, né, o símbolo I,N. Ou seja, é o fator em que eu tenho a taxa tal e o N tal. Acho o fator na tabela e substituo o número aqui. Completo, sem nenhum arredondamento, o fator não se arredonda, né? Achei o CM, né, o valor que eu vou pagar a partir do prazo transcorrido de carência, ainda tenho que tirar aqueles meses de carência, né, para chegar no valor atual, o valor da data inicial, né, já descapitalizado, lá na data zero. Então é isso que a gente faz. O segundo passo, eu vou calcular o C0, né, o valor inicial, né, na data da aquisição. Então vai ser o CM, calculado anteriormente, dividido por 1 mais I, fecha parênteses, elevado à potência M, M de Maria. No caso aqui, elevado à potência do período de carência. Muita atenção nisso, tá? Algumas outras fórmulas anteriores, né, é elevado ao prazo de pagamento N, né? Agora, na nossa renda financeira diferida, é elevado a M período de carência, tá? Não confundir um com o outro, né? Vamos ver então uma aplicação prática do nosso cálculo de renda financeira diferida, pedindo para calcular aqui o nosso valor atual, que é feito em 2 passos, como a gente viu, né? No primeiro passo, a gente vai calcular o valor referente ainda, né, com o período de carência. No segundo passo, né, a gente faz já, né, retirando o período de carência para saber o valor exato na data zero, na data da aquisição, né? Então pergunta qual o valor atual. Quando pergunta o valor atual numa renda diferida, está pedindo o C0, tá? Então tem que fazer o primeiro passo, depois o segundo para achar o valor atual, que é o C0. De uma renda de 10 termos mensais, é o nosso N, né? Parcelas mensais, de R$ 200, né? Estou depositando R$ 200, é o R, é a prestação. Com 3 meses de carência, vai ser o nosso M, né? Então, vou começar a pagar daqui a 3 meses. A taxa de 5% ao mês. Então, vamos ver aí o passo a passo desse cálculo de uma renda financeira diferida. Então, lemos já no enunciado, né, que tem período de carência. Então, é a renda financeira diferida. Pede o valor atual. Na renda financeira diferida, o valor atual tem 2 passos, 2 etapas para fazer. O primeiro deles é o CM, né, que é o período considerando ainda o prazo de carência, ou seja, quando eu começar a pagar daqui a 3 meses, né, vou ter lá 10 parcelas, né? Então, meu CM aqui corresponde a 10 parcelas, tá? Por isso que a gente tem aqui, né, CM, C10, né, correspondendo que são as 10 parcelas, ainda considera aqueles 3 meses, né, de carência. Tem ali a prestação R$ 200, que vai multiplicar o fator da tabela para a condição dada no exercício, no enunciado, né? O que dá ali no enunciado? Taxa 5 e o número de parcelas é 10. Tá? Então é isso, gente. Vou olhar na tabela FVA conforme pede a fórmula. N5, né? Então vou lá no cabeçalho, na linha horizontal aqui em vermelho, taxa meio, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Parei aqui, né? 5% é a taxa do exercício. O N é 10. Aí eu vou descendo, então, né, na taxa 5 até encontrar o N10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai até lá o N10. Taxa 5, N10. Fator encontrado na tabela FVA, 7,72173. Fator não se arredonda, usa o número inteiro. 200 vezes
o fator encontrado, a gente usa acaba encontrando um C10 de 1.544,35. Tá? Então, esse valor que eu vou começar a pagar transcorridos o período de carência, né? Passou os... Quantos meses de carência são aqui no exercício? 3 meses, né? Passou os 3 meses de carência, eu vou começar a pagar as 10 parcelas de R$200, né? Então, essas são... esse é o valor total, né? Correspondente, né, ao que eu vou pagar. E aqui, né, claro, está incluído, né, os juros correspondentes ao período de carência, né? Então, estou pagando 10 parcelas, vai chegar nos 1.544,35. No entanto, né, sem considerar o período de carência, né, antes dos 3 meses de carência, eu tinha um valor original, né, o valor na data zero, tá? Antes da carência e antes das 10 prestações. Que valor é esse? É o valor descapitalizado, né, é o valor atual C0, onde eu utilizo o CM calculado anteriormente, dividido por 1 mais I elevado a M, período de carência. Então, peguei lá o valor calculado anteriormente no passo 1, 1.544,35, e divido por 1 mais a taxa é 5%, a gente não pode somar, né, numeral com percentual, então tem que transformar o percentual para numeral para poder somar com o número 1. Então, 5% é 5 divididos por 100, 5 divididos por 100 é 0,05, né? Isso a gente viu lá na primeira aula ainda, né? 1 mais 0,05 vai ficar 1,05, elevado à potência de m, que é o período de carência, né? Então, 1,05 elevado a 3 dá 1,15763. Divido o CM por esse valor, vamos encontrar um C0, né? Valor atual de 1.334,06. E esse é o valor na data zero. Então, quando eu fui lá fazer a aquisição, a compra, né, o financiamento, o empréstimo, o valor era 1.334,06. Transcorridos, né, os 3 meses de carência, né, lá no C10, já é 1.544,35. A partir dali eu começo a fazer os pagamentos, né? Tá. Então esse é o cálculo do nosso valor atual na renda financeira diferida. Vai fazer sempre os 2 passos, né? Primeiro passo e o segundo passo, para chegar lá no valor atual solicitado no exercício, no enunciado. Tá? Dúvidas aqui, gente? Perguntas? Ô, Sor, Sim. porque aqui na apostila, nessa segunda parte, do lado tá escrito assim, tabela de juro composto. Tá. Essa tabela de juro composto a gente não está usando para não confundir, né? E não dá problema aí, porque a gente já está usando 2 tabelas, né? FVA e FAC, né? Nos nossos cálculos da antecipada, pós-antecipada e diferida. Essa tabela aí de juros, tá? É para quem não tem calculadora. Quando a gente estava tendo aulas presenciais, às vezes acontecia, né? Do aluno não ter uma calculadora ou ir para a prova sem calculadora. E como é que faz a potência, né? Aí tem essa tabelinha extra aí que aparece lá nas últimas páginas da apostila, abaixo da tabela FVA, FAC, aparece uma tabela de potência, né? Mostra ali então alguns valores dentro dessa tabela, né? Para potência, tá? É isso. Então, 1 elevado a tal potência, qual o valor vai dar? 2 elevado a tal potência, qual o valor vai dar? Essa é a tabela de potência que tem ali, tá? Mas a gente não está usando, a gente está fazendo o cálculo direto na calculadora, né? 1,05 elevado ao cubo, achamos o valor da calculadora e colocamos aqui no nossa fórmula, tá? Por isso que a apostila cita, né? Aquela tabelinha ali de potência, tá? Tá bom. Obrigado, Sor. Valeu. Muito bem, gente. Estando tudo certo aqui em relação ao valor atual da diferida, nós vamos adelante. Fórmula da prestação da diferida. Prestação da diferida é dado pela fórmula R igual a C, valor atual, que multiplica 1 mais I elevado à carência M. Tá?
dividido por fator da tabela FVA. Muito bem. Detalhe importante aqui, gente. Muita atenção. De novo, a potência elevada aqui é do período de carência, é o M, tá? Então vai ser o valor atual, 1 mais I, elevado ao M, que é o período de carência, tá? Não é o prazo de pagamentos aqui, né? O N nessa fórmula é utilizado só para usar, junto com a taxa, para achar o fator da tabela FVA, tá? Atenção a isso. Na fórmula da diferida, a potência é o M, que é o período de carência, tá? Ressalto bastante isso porque é um erro comum, né, gente, que acaba acontecendo bastante aí, né? Muitos alunos acabam errando alguma questão aí da diferida por ter utilizado, né, o valor errado aqui na potência, né? Então, anotem aí para vocês, né? Inclusive enfim, caderno de vocês, nas folhas de anotação aí, né, que na diferida aqui a potência é M, né? É o período de carência para não trocar, né, esse valor, tá? Vamos a um exemplo de cálculo. Exemplo de cálculo, pergunta o valor da prestação, que é o que nós vamos calcular, a ser paga por um financiamento no valor de R$ 14.323,90, é o nosso valor atual, né, o nosso C0, no prazo de 20 meses, o prazo é o N, né, é o número de parcelas, negociado a taxa de 3%, é o nosso I, ao mês com carência, nosso M aqui, né, o período de carência, de 15 meses, ou seja, eu vou ter 15 meses até começar a fazer os pagamentos que vão ser feitos em prazo de 20 pagamentos, tá? Muito bem. Então, a aplicação da fórmula da prestação da diferida. Sei que a prestação da diferida, por quê? Diz carência aqui no enunciado, assim que eu sei que é uma diferida, tá? Então, a aplicação da fórmula da diferida. Temos tudo no enunciado, né? Só temos que achar o fator na tabela. Então, vou substituir na fórmula da prestação o valor atual dado no enunciado, que multiplica, abre parênteses, 1 mais a taxa é 3%, 1 mais 3%, a gente sabe que a gente não pode somar um numeral com um percentual, então a gente tem que transformar o percentual para numeral para poder somar, né? Então 3% é 3 por 100, 3 divididos por 100 é 0,03. Soma com 1, fica 1,03. Vou levar a potência M, né? M é o período de carência. O período de carência dado no exercício é 15 meses. Então vou levar a potência 15, tá? 1,03 elevado à potência 15, o resultado, né, 1,55797, eu vou multiplicar pelo valor atual, que vai dar os 22.316,21. E vou dividir pelo fator da tabela. Bom, como é que a gente chegou nesse fator da tabela, né? Então, a gente já viu ali que na fórmula, né, a tabela a ser utilizada é FVA, mas para mim achar esse fator eu preciso da taxa e do N, prazo de pagamento, né? A taxa no exercício é 3, o prazo de pagamento no exercício são 20 meses. Então é isso que eu vou olhar lá na tabela FVA. Lá no cabeçalho, né, tem as taxas, vou achar a taxa 3, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. E vou descendo até o N20, né, a partir do 3 aqui, N1, 2, 3, 4, 5, até lá o N20. Chegando lá no N20, taxa 3, tá um fator lá, esse fator aqui, 14,87747. Divido um pelo outro e achamos uma prestação de R$ 1.500. Tá? Então, essa forma de cálculo da prestação da diferida. Detalhes importantes na leitura para identificar que é uma diferida descarência, para identificar o que eu vou fazer, né? Está perguntando qual é o valor da prestação, então na diferida eu vou calcular a prestação. Para achar, né, qual tabela eu vou usar, está na fórmula, né? É a tabela FVA, então vou lá olhar a tabela FVA. Para achar o fator, né, tem o I, tem o N no enunciado, e na hora de fazer a potência aqui eu tenho que ter o cuidado, né, especial de utilizar o M, né, que é o período de carência, tá? Então, são esses detalhes importantes aí para não errar, né, cálculo de prestação da diferida. Em relação ao cálculo da prestação da diferida, como é que tá para vocês? Ficou alguma dúvida? Gostariam de fazer alguma pergunta? Por enquanto tá tranquilo para mim. Legal, muito bem. Tranquilo, senhor, por enquanto. Legal. Na diferida só tem o FVA, no caso, não tem o FAC.
Isso, exatamente. Exatamente, conforme a gente viu, né? São 3 fórmulas. Acabamos de ver aqui, né? As 3 fórmulas, né? Esse é o cálculo do valor atual, né? Com 2 passos, utiliza a tabela FVA. E outra fórmula foi a fórmula da prestação, né? Com também o uso da FVA. Então, bem observado pela colega, né? Não temos FAC, né? Na renda financeira diferida, tá? Legal, bem observado aí, né? Sinal que tem aí, o pessoal tá prestando atenção. Isso é bom. Geralmente de manhã tá todo mundo com sono, né? O pessoal tá ligado aí na matemática financeira. Muito bem. Vamos adiante então, gente, se vocês não têm dúvidas e perguntas aí nesse momento. Vamos adiante aqui. Vamos ver o sistema de amortização Price. São 2 sistemas de amortização, tá? É o sistema Price e o sistema SAC. Na aula de hoje a gente vê, né, o sistema Price. Na aula da quinta-feira que vem, a gente vai ver o sistema SAC, né? Sendo que na nossa próxima aula, né, além de ver o sistema SAC, a gente vai ter algumas questões de revisão também, né? Então, a gente vai ter a primeira parte, vai ser um pouquinho mais curto, porque é um assunto só. A gente vai ver como é que funciona o sistema SAC. Vamos começar ali os primeiros exercícios, né, do sistema SAC, e aí depois a gente vai ter atividades de revisão, né, já nos preparando para a prova da outra semana, né? Então, nessa semana vai terminar o conteúdo, né? Dia 1 hoje, né, terça-feira, estamos vendo, né, esses 2 conteúdos. Na quinta-feira, no dia 3, estaremos vendo, né, o conteúdo final, já atividades de revisão. E lá no dia 8, né, nós já teríamos aí a nossa prova final. Passa rápido, né? Muito bem. Pessoal, sistema Price. Detalhe importante aí, até gostaria já que vocês anotassem, né? Mesmo que o sistema SAC vai ser na aula que vem, já anotem para vocês aí. Price começa com a letra P, prestação constante. O sistema SAC, né, tem na sua sigla a letra A, amortização constante. Antes de entender qualquer coisa, né, já anotem esses 2 elementos aí de extrema importância, tá? Vai diferenciar aí os 2 sistemas profundamente, tá? Então, sistema Price começa com P, prestação constante. Sistema SAC tem uma letra A, né, na sigla do sistema SAC lá. Essa letra A vai significar para nós a amortização constante, tá? Então, vamos lá. Pagamento de dívidas, né? Quando a gente está pagando um financiamento, um empréstimo, uma dívida que a gente contraiu, a gente, ao pagar as nossas prestações, né, uma parte componente daquela prestação, né, ela vai ser utilizada, né, para pagar o aluguel do dinheiro, que é os juros, né? Aquele valor dos juros a gente está pagando para a financeira, está pagando para o banco, né? Aquele valor não vai abater o saldo devedor. Então, os juros é para o banco, né? Eu peguei o dinheiro emprestado. O que vai abater o meu saldo devedor? Né? A parcela restante da prestação. Essa parcela restante, né, é o que vai amortizar a dívida, ou seja, vai abatendo o nosso saldo devedor, tá? Então, a amortização da dívida, esse processo de extinção, né, da nossa dívida, que vai sendo, então, né, paga, né, periodicamente através das nossas prestações. Relembrando, a prestação, ela não é o valor integral dela que vai amortizar a dívida, né? É o que sobrar depois que for pago os juros para o banco, né? Então, estou pagando R$ 2.000 de prestação, não é os R$ 2.000 que vai amortizar a dívida, né? O saldo devedor. Vai amortizar a dívida é o que sobrar daquela parcela que foi para pagar os juros, né? Então, digamos que eu tenho parcela 2.400 é juros para o banco, o que sobrou, o que é? Os 1.600, esses 1.600 que vai amortizando a dívida, né? Até zerar ela, tá? Nesse processo, né? Toda a prestação que eu pagar, uma parte está indo para o banco e outra parte está saldando a dívida, tá? Então, essa é o conceito prático aí, né? Básico de amortização, né? E de prestação, tá? Bom, como falamos,
anotação importantíssima, né? Diferenciação importantíssima entre os dois sistemas. O sistema francês, price, é a prestação fixo, né? O nosso R vai ser fixo. Quando a gente calcular o sistema price, a gente já vai saber todas as prestações até o final, né? Quando a gente calcular o sistema SAC, nós vamos saber todas as amortizações até o final. As prestações vão ser decrescentes, né? Não vão ser fixas, então elas vão ser variáveis ao longo do tempo. No entanto, a gente vai saber que todos os meses, né, a gente vai estar batendo o valor exato da nossa dívida. Tá? Fórmula da prestação no sistema price. Vamos fazer um financiamento e vamos utilizar o sistema price, né, para fazer o nosso financiamento. Tá? Como é que a gente vai saber a prestação, né, nesse sistema? É R igual ao valor que está sendo tomado, né, dividido pelo fator da tabela FVA. Claro, né, a gente vai inserir a taxa e o N, né, no enunciado, para vocês poderem olhar lá na tabela e descobrir qual é o fator, né? E o valor tomado dividido pelo fator encontrado vai me dar a prestação no sistema price. Então, quantas vezes eu vou calcular a prestação no sistema price? Se a prestação for, se for em um financiamento de 360 prestações. Quantas vezes eu vou calcular a prestação no sistema price? Uma vez só, né? Porque nesse sistema a prestação é constante, tá? Cálculo dos juros e cálculo da amortização. Então, a prestação, né, ela é um componente, né, em que parte da prestação vai pagar juros para o banco e outra parte vai amortizar o saldo devedor, né, que é o A. Então, no sistema price, nós temos a amortização igual ao R, prestação menos os juros. Prestem muita atenção. É menos o sinal aqui. No sistema price, a amortização é a prestação menos os juros. Tá? Como é que a gente calcula os juros no sistema price? Está dada a fórmula aqui em cima, juros igual ao saldo devedor vezes a taxa E. Então são essas três fórmulas aí importantes, né? A fórmula da prestação, a fórmula dos juros e a fórmula da amortização dentro do nosso sistema price. Então, como vimos, né, os valores da tabela price admitem sempre que as prestações sejam pós-antecipadas. Por quê? Quando é que a gente começa a fazer os pagamentos, né, do financiamento? Né, transcorridos, né, os 30 dias iniciais, né? Então, após, né, ao final do período, né, por isso, então, ela é considerada prestação pós-antecipada, né? Depois de 30 dias eu pago a primeira prestação, então após o período, após os primeiros 30 dias, e assim, né? A segunda e a terceira prestação, todas elas são pagas após transcorrido o período, por isso ela é considerada uma pós-antecipada, tá? Bem. Vamos ver aqui, então, um exercício prático de aplicação do sistema de amortização de financiamento price. Pede, então, calcular os valores das parcelas de juros. Então, vou ter que calcular lá os juros, né? Saldo devedor vezes taxa. E a amortização, a prestação R menos os juros, referente às prestações de um empréstimo de R$ 8.530,20, cuja taxa é 3% ao mês, e são, né, 10 parcelas, né, para pagar, né? Muito bem, temos as informações aqui para fazer o cálculo, né, da prestação, dos juros, né, e da amortização referente a esse sistema price. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, né, como o sistema price é um sistema de prestação constante, começo pelo cálculo da prestação, né? Calculei uma vez, vou saber todas as prestações. Quantas serão? 10. Então, calculei uma vez a prestação, sei o valor de cada uma dessas 10 parcelas, tá? Porque a prestação é fixa, constante. Fórmula da prestação do sistema SAC. O valor C, o capital, né, do empréstimo, do financiamento, dividido pelo fator da tabela FVA. Então, está dado no enunciado que o valor tomado emprestado é 8.530,20. Substituo na fórmula, dividido pelo fator da tabela,
na condição do financiamento, né, do empréstimo, taxa 3, e vão ser 10 pagamentos, 10 parcelas. Então, eu vou olhar na tabela, dada na fórmula, FVA. Peguei a tabela FVA, vou olhar lá a taxa 3, né, no cabeçalho aqui, horizontalmente, taxa meio, 1,5, 2, 2,5, 3. Parei ali, né, é a taxa do financiamento aqui do empréstimo. Eu vou descer aqui na taxa 3 até o N10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou achar lá o fator 8,53020. Divido um pelo outro e achamos a prestação de R$1.000, né? Então, agora tem que calcular, né, as outras 9 prestações, porque são 10. Não, né? No sistema Price, a prestação é constante, né? A prestação é fixa. Então, nós temos aí já a ciência de que pagaremos 10 parcelas de R$1.000, tá? No sistema de amortização Price. Vamos colocar isso na nossa tabela para ver como o cálculo se desenrola até que o saldo devedor seja zerado. Para a gente entender esse conceito, né? De que eu paguei a prestação, uma parte é juros para o banco e outra parte amortiza do saldo devedor. E o saldo devedor, né, inicial é quanto? 8.530,20. Conforme a gente vai fazendo os pagamentos, vai amortizando até zerar a dívida lá após a 10ª parcela de R$1.000 paga, tá? Então, a condição inicial, né, de saldo devedor é, fui lá no banco, peguei um empréstimo, R$8.530,20, né? Então, eu peguei o valor. É uma aposta antecipada, vou pagar a parcela, né, só após 30 dias, lá no primeiro mês, né? Então, no primeiro momento, não tem amortização, juros nem prestação a ser paga, né? Peguei o valor. Passou 30 dias, vou pagar a primeira parcela, já sabendo que todas as parcelas serão de R$1.000, porque o sistema Price é prestação constante. Então, já sei, né? A prestação 1, 2, 3 até a 10, todas elas vão ser R$1.000, né? Sistema Price, prestação constante. Então, já sei que, tendo pego emprestado R$8.530,20, lá no final, né? Depois que eu pagar a 10ª parcela, eu vou ter pago quanto para o banco? 10 mil. Tá? Peguei 8.530,20, paguei as 10 parcelas, paguei ao todo para o banco lá os 10 mil. Tá? Bom, quando eu paguei a primeira parcela, né, quanto ficou de juros para o banco e quanto de fato, né, ficou para amortizar a minha dívida de 8.530,20? Então a gente tem que começar agora calculando os juros. Né? Os juros é dado pelo saldo devedor vezes a taxa do empréstimo, financiamento. Qual é o saldo devedor nesse primeiro momento, né? Nesse primeiro momento, estou devendo o valor que eu peguei emprestado, os 8.530,20. Então, meus juros aqui vai ser saldo devedor, 8.530,20 vezes a taxa do empréstimo. Está dado no enunciado, é 3%. Então, é esse cálculo que a gente vai fazer agora, tá? 8.530,20, que é o saldo devedor inicial, vezes os 3%. Estou pagando de juros aqui R$255,91. Então, da prestação de R$1.000 que eu estou pagando para o banco, R$1.555,91 é juros para o banco. Vai ficar para o banco, é dele, né? O que sobrar é amortização para saldar a dívida. O que vai sobrar? A amortização, então, né? A gente viu essa fórmula aí. A amortização do sistema Price é a prestação menos os juros. A prestação é 1.000. Os juros que vai ficar para o banco, 255,91. Então, faço essa subtração e descubro quanto é que vai sobrar para amortizar a dívida. Vai sobrar 744,09, né? Os 1.000 da prestação, menos os juros que fica para o banco, né? O que vai, de fato, amortizar a dívida é o 704,09, que é o que sobra, né? Esse valor é que vai abater o saldo devedor, né? Comecei devendo lá 8.530,20, paguei 1.000, ficou um valor de juros para o banco, o que sobrou vai abater o saldo devedor. Então, saldo devedor 8.530,20 menos, né, o que sobrou da prestação, 744,09, é o meu novo saldo devedor. Então, 8.530,20 menos 744,09, fica saldo devedor de 7.786,11. Comecei devendo, então, 8.530,20, após paga a primeira prestação, juros que ficou para o banco, o que sobrou para abater a dívida,
Agora, então, né, ao final do primeiro mês, paga a primeira parcela, a dívida é 7.786,11. Passou 30 dias, paguei a segunda parcela, paguei mais R$ 1.000, né? A prestação é fixa, vou pagando então parcelas de 1.000 aí todos os meses. Nesse momento, quando eu pago R$ 1.000, uma parte, como a gente já viu, né, é juros que fica para o banco, o que sobrar é a amortização que vai abater a dívida. Então, nesse momento, aplico de novo a fórmula dos juros, né? Bom dia, Augusto, conectando agora. Já estamos aí quase no final, né, do conteúdo. Depois vamos fazer intervalo e vamos fazer atividades. Então, recomendo, né, que assista depois essa aula gravada, tá? Para entender aí os cálculos, né? Todo o processo que já foi tratado anteriormente, tá? A aula gravada é disponibilizada ali no Classroom, né, na barra atividades, tem lá o tópico vídeos, aulas ao vivo gravadas, tá? Então, pessoal, como nós estamos falando, pagou a segunda prestação, vai ter que verificar, né, aqui, quanto vai ficar de juros para o banco e quanto de fato, né, vai amortizar do saldo devedor, que agora tem esse novo valor, né? Saldo devedor, então, vezes a taxa, vai me dar os juros correspondente à segunda parcela que eu estou pagando, né? Qual é o saldo devedor agora? 7.786,11, né? Vezes a taxa 3. Então, é isso que a gente faz agora aqui. Saldo devedor, 7.786,11, vezes 3%. Os juros que vai ficar para o banco, né, é 233,58. Paguei 1.000, esse valor vai ficar para o banco, né, o que vai amortizar a dívida é o que sobrar, né? É os 1.000 menos esses juros aqui. 1.000 menos os juros calculado, vai amortizar da dívida R$ 766,42. Saldo devedor que eu tinha, então, era o 7.786,11. Agora, menos a amortização, ficou, então, saldo devedor 7.019,69. Esse é o meu novo saldo devedor após pagar a segunda parcela, né? Da segunda parcela ficou uma parte de juros que é para o banco, né? E depois, né, ficou, então, a amortização, que é o que vai, né, abater do saldo devedor, ficando, então, nesse momento, 719,69 de saldo devedor, tá? Alguém levantou a mão aí? Tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Me pareceu que alguém tinha clicado aí no levantar a mão. Pode enviar a pergunta, dúvida pelo chat ou pode habilitar o microfone para fazer a sua questão. Surgiu esse deu, mas foi sem querer. Alô? Não deu para ouvir quase nada aí. Não sei se o microfone está distante, né, da boca. O som, né, o volume está baixo. Recomendo aumentar os controles de volume aí do dispositivo ou falar mais próximo do microfone para participação, tá, gente? Tinha sido eu, seu, só que eu tinha clicado sem querer, foi mal. Foi o Augusto que falou? Só deu para ouvir um ruído. Não consegui ouvir a tua voz. Ele disse que clicou sem querer, só. Ah, tá. Para mim aqui o som dele não apareceu, apareceu só um chiadinho. Tá, ele mandou no chat aqui. Clicou lá na mãozinha, mas foi sem querer. Tá, legal. Muito bem, gente. Então, vimos já aqui, né, como acontece, então, o cálculo, né, dos juros, amortização e como o saldo devedor vai sendo abatido, né? Aí depois é só, né, seguir este mesmo passo a passo até chegar ao final, tá? Então, pagas todas as 10 prestações, o que vai acontecer, né? Vai sendo pagos os juros mês a mês, vai sendo amortizado, né, os valores correspondentes a cada prestação mês a mês, o saldo devedor vai diminuindo até chegar no final, né, na última parcela paga, com saldo devedor zero. A gente somando todos os valores de juros pagos, chegamos ao valor de R$ 1.469,80. Somando todas as amortizações, a gente vai ver que a dívida foi amortizada, né, foi toda paga. Então, todos os valores amortizados, né, somados deu os 8.530,20, né, que é o valor tomado emprestado, tá?
soma o valor da amortização mais os juros pagos, dá exatamente, né, os 10 mil que a gente pagou aí em 10 parcelas de R$ 1.000, tá? Então, esse é o sistema price, né? E essa é a forma de cálculo, né? Cálculo da prestação, dos juros, da amortização e os abatimentos no saldo devedor até que a dívida seja totalmente paga, né? Conceito importante, a gente não pode nunca esquecer é que paguei uma parcela, uma parte é juros para o banco e o que sobrou é o que vai amortizar a dívida, né? E vai, então, reduzindo o saldo devedor até, né, que ele seja zerado e a dívida paga, tá? Ou seja, primeiro paga o banco, né? A primeira coisa que acontece, né? Caiu lá a prestação para o banco, a primeira coisa que faz é os juros para pagar o banco. Depois, o que sobrou vai saldar a dívida. É isso aí. É triste, mas é verdade, né? Bom seria se a parcela que a gente pagasse fosse toda ela para saldar a dívida, né? Mas não é assim, né? A gente paga o aluguel do dinheiro, que é chamado juros, né? Inclusive, esses juros, né, na economia, ele é variável, depende da condição econômica, né, da situação econômica do país, enfim. Né? Os juros ofertados, né, para financiamentos, empréstimos ofertados pelos bancos, pelos agentes financeiros, né, depende da saúde da economia do país, né. Então, em alguns momentos, né, está mais atrativo ou menos atrativo, né, fazer um financiamento para aquisição de imóvel, veículo, né, ou outro tipo de bem, né. Muito, muito bem, gente. Ficou alguma dúvida, alguma pergunta aqui sobre esse exemplo do sistema price? Prestação, saldo, amortização, juros. Ficou entendido para todo mundo? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Uma dúvida, Sor, desculpa, é que eu não estava conseguindo prestar muito bem atenção na hora, mas pelo que eu entendi, primeiro eu tenho que fazer esse cálculo dos juros, para depois fazer o da amortização e depois o do saldo devedor, né? Isso, exatamente. Claro, primeiro, né? O que a gente fez? Calculamos a prestação, né? Sim, sim. Sim, aí depois a gente segue aquela sequência, né? Sabemos todas as prestações, aí calculo juros, amortização, saldo devedor e assim por diante, né? Até que a gente faça todo o cálculo. Para Tá? entender a hora certinho. Isso. Obrigada. Claro, né, gente, nas atividades avaliativas, né, que você tem lá no Moodle, na prova final, né, vocês vão fazer o cálculo de prestação, vão fazer o cálculo de juros, de amortização solicitado, mas não vai ter uma tabela assim completa, né, para vocês fazerem na prova, né, ou na atividade avaliativa, tá? Essa parte da explicação aqui é para vocês entenderem todo o raciocínio, né, de onde vem todos os valores, né, mas na hora da atividade avaliativa, né, provavelmente ali vocês vão se deparar com um cálculo, calcule a prestação, né, qual é o juros, qual é a amortização da primeira prestação, né, enfim, vão precisar fazer, né, uma tabela como essa, tá? Muito bem. Vamos adelante, próximo exercício, próximo exemplo de cálculo de prestação, né, no nosso sistema de amortização price, cuja prestação é constante. A gente calcula uma vez a prestação e sabe todas as prestações do financiamento. Então, pede calcular o valor das parcelas de juros. Então, juros igual ao saldo devedor vezes taxa, né? E a amortização, no sistema price, a amortização é a nossa prestação R, né? Menos os juros, referente às prestações de um empréstimo de 3 mil, já é o nosso saldo devedor inicial, né? Os 3 mil que a gente está pegando emprestado. Taxa 3,5% ao mês. E o valor, né? A ser pago, liquidado em 6 parcelas, né? O nosso número de prestações, tá? Primeiro passo, como a gente viu antes, calcula o R, né? A prestação, tá? Então vamos lá. R, o valor tomado emprestado, os 3 mil, dividido pelo fator da tabela. Está dado na fórmula, né? Do sistema price, que é a tabela FVA. Então vamos na tabela FVA, juros 3,5, prestação 6. Então acho lá os juros 3,5, acho a prestação 6, vou lá, acho então qual é o fator. Ponho na nossa fórmula, 3 mil divididos pelo fator encontrado na tabela para taxa 3,5 e N6, 5,32855. Divido um pelo outro, vou achar aqui uma prestação, né, de R$ 563. Preciso calcular a prestação de cada uma das outras parcelas, porque são 6? Não, né? No sistema price,
prestação constante, então calcula uma vez só. Muito bem. Qual é a condição que nós estamos iniciando? É saldo devedor 3.000. Fui lá, então, fiz a dívida 3.000, né? Na primeira linha lá não vai ter outros valores de amortização, juros e prestação. Comecei devendo 3.000. Como a gente viu, né? Paguei a prestação é 563. São 6 prestações de 563. Somadas as 6 prestações, sei que peguei lá os 3.000, vou ter pago então, somando as 6 prestações, R$ 3.378, tá? Essa é a realidade, né? Peguei 3.000, paguei 3.378. Quanto é que foi de juros e amortização, né? Em cada uma das parcelas. A gente já viu como faz o cálculo. Paguei 563, tenho que calcular quanto que vai ficar de juros desse valor para o banco e quanto desse valor aqui vai realmente amortizar a dívida, né? Como é que a gente faz isso? Aplicando a fórmula dos juros, primeira coisa. Saldo devedor vezes a taxa. Saldo devedor inicial, os 3.000 tomados, vezes a taxa 3,5%, né? Chegamos, então, a um juros de 105. Paguei 563 na primeira parcela, 105 vai ficar para o banco, para a financeira, enfim, né? Para a loja que me financiou aquela compra, né? R$105 é deles. O que sobrou desses 563 foi que R$458, né? 563 menos 105, sobrou 458, que é o que vai amortizar a dívida, né? É a amortização, prestação menos juros. Então tinha 3.000 de dívida, amortiza, né? 458, diminui então esse valor dos 3.000, sobrou, né? De saldo devedor, R$2.542. Passou 30 dias, paguei a segunda parcela, R$563. Quanto desses R$563 vai de juros, né? Para o banco, para a financeira, né? Ou para a loja que eu estou pagando esse parcelamento, né? Vai juros igual ao saldo devedor vezes a taxa. Qual é o saldo devedor agora? Depois que eu paguei a primeira parcela, os R$2.542, né? Vezes a taxa de juros 3,5. Dessa parcela de 563 vai ficar 88,97 de juros para o banco, para a financeira ou para a loja, né? Que eu estou fazendo esse pagamento. A amortização vai ser aquilo que realmente vai abater o saldo devedor. Então, desconto os juros da parcela de 563, ficou a amortização 474,03. Vai abater do saldo devedor que tinha ficado, 2.542. Saldo devedor nesse momento, 2.067,97. A gente faz a mesma coisa, né? Para todas as outras parcelas, né? Então, como a gente viu, paguei 3.378, sendo que 378 foi de juros, né? Se eu somar aqui os juros correspondentes, né, a cada uma das parcelas pagas, dá os 378. Dá os 3 centavos aqui em função de arredondamento, né? A amortização, somando todos os valores amortizados, dá os R$3.000, dá uma diferença de 3 centavos, porque tem uma diferença de amortização aqui, né, de juros de 3 centavos, fecha os 3.000, né, tomados anteriormente, tá? Abatido todo o saldo devedor, né, paguei, a dívida zerou, né? Tem uma diferença de arredondamento aqui de 3 centavos de novo, porque ficou 3 centavos de juros lá, né? Pago para o banco, a dívida já está de fato zerada, tá? Então esse nosso sistema de amortização price com prestações constantes, a gente calcula a prestação uma vez, sabe as prestações, né? De todo o financiamento. Cada parcela é composta, né? Por uma parte de juros que vai para a financeira, para o banco, ou para a loja que a gente está pagando o financiamento. O que sobrar é a amortização para abater a dívida que foi tomada por empréstimo. Tá? Muito bem, gente. Um exercício que a gente vai encontrar aí nas nossas atividades, né? Para calcular, usando o sistema price, calcular o valor da prestação, né? Então, um exemplo, né, daquilo que a gente poderia encontrar de atividade, né? De exercício. Então, calcule o valor da prestação referente ao empréstimo no valor de 18.500 a ser pago em 6 parcelas com juros de 5,5% ao mês. Então, o exercício pode me dar, né, dessa forma, né? No sistema price, calcule a prestação. A gente vai lá no sistema price, olha como é que é
a fórmula da prestação, né? E aí põe na fórmula e dá o resultado, né, do nosso cálculo, respondendo a questão, né? Tá? Claro, né? A gente tem que olhar na tabela, FVA, substituir o fator na tabela, dividir os 18.500 pelo fator encontrado e acha o valor da prestação. Então, nos nossos atividades avaliativas, prova, né, vai aparecer uma questão como essa e vai ter lá alternativa A, B, C, D, né, e valores diferentes ali, pedindo para calcular a prestação e marcar a alternativa correta, tá? Então, aquela tabela que a gente viu, né, é a título de conhecimento, de desenvolvimento, ensino-aprendizagem, para vocês entenderem todo o raciocínio, né, por trás do sistema Price. Mas, nossas atividades aí avaliativas, né, lá no Moodle, prova, né, trabalho disciplinar, pede para a gente calcular a prestação quando for o sistema Price, geralmente, tá? Pode pedir, calcular o saldo devedor da primeira parcela, pode pedir para calcular a amortização da primeira parcela, pode, né? Também é possível, né? Mas não vai pedir uma tabela completa, tá? Vamos fazer um intervalo, gente? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, né? Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, a gente ainda esclarece antes do nosso intervalo. Como vocês sabem, né? A gente faz agora um intervalinho de 15 minutos. Depois do intervalo, a gente volta com atividades no Classroom, sabendo que permanecemos ao vivo sempre, né? Até o meio-dia a gente está ao vivo aqui, ninguém desconecta, né? Ninguém solta a mão de ninguém aí. São 10h17. Nós vamos voltar, então, no nosso intervalo, 15 minutos, às 10h32, tá? Eu vou só fechar o microfone, né? E fechar a câmera, tá? A gente continua conectado aqui, ninguém desconecta. Quando a gente voltar, eu vou já disponibilizar para vocês os slides. Depois que tiver convertido, né, a gravação do vídeo já, também vou compartilhar com vocês no Classroom ali o vídeo. E nessa segunda parte, pós-intervalo, são atividades no Classroom, tá? Nosso ritmo das atividades, coloca uma atividade, depois que a maioria fizer, eu posto a segunda. Nesse intervalo entre uma e outra, a gente tira as dúvidas, né, faz as perguntas aí sobre as atividades no Classroom, tá, gente? Intervalinho aí para fazer um lanchinho, né, tomar um café, para despertar aí, e logo, logo a gente volta. Até daqui a pouco.